Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje a nossa convidada é Patrícia Campos Melo, jornalista, comentarista e escritora. Ela é repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Graduada em jornalismo pela ECA USP, cursou mestrado em Business and Economic Reporting pela New York University. Como jornalista, Patrícia Campos Melo foi enviada especial em áreas de conflito e de refugiados, como no Afeganistão, Iraque, Líbano, Líbia, Quênia, Síria, Serra Leoa e Turquia. Desde 2019, ela é também comentarista do Jornal da Cultura. Ganhou destaque no contexto da eleição presidencial de 2018 ao assinar reportagens sobre o uso ilegal do WhatsApp para disparos maciços de mensagens, que envolviam o então candidato Jair Bolsonaro. Esse trabalho rendeu a ela ataques de ódio e perseguições no ambiente digital. A jornalista publicou, dentre outros, o livro A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, em 2020 pela Companhia das Letras. Patrícia Campos Melo conversa conosco a partir de agora sobre a sua trajetória profissional, sobre os riscos das fake news e as contribuições do jornalismo no âmbito da democracia. Este bate-papo está sendo realizado no dia 23 de fevereiro de 2024 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também estará na edição de abril da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Patrícia, bem-vinda, é uma alegria enorme tê-la aqui comigo hoje, viu? Muito obrigada, Adriana, obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui, nossa, uma galera, né, 57 pessoas, uau, e depois ainda vai para a revista, muito obrigada mesmo pelo convite. A gente é que agradece. E, Patrícia, eu já vou começar essa conversa, então, mencionando o seu livro, A Máquina do Ódio, lançado em 2020 pela Companhia das Letras. Você abre o seu livro relatando um diálogo entre você e o seu filho, Manuel. Na época, ele tinha 7 anos de idade, e no relato você descreve que o Manuel entra no seu quarto para contar que tinha visto um vídeo na internet de um cara te xingando. Como é que foi a sua decisão de iniciar a abordagem do livro, desse tema tão difícil, mas também tão necessário de ser contado, a partir dessa ótica mais familiar? Você traz aí uma intenção de sensibilizar sobre a perversidade dessa máquina do ódio construída nas entranhas aí do ambiente digital? Conta pra gente um pouco os bastidores, como é que você começa a contar essa história, né? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, A Máquina do Ódio, esse livro não tinha nada de mim no livro. Eu, como muitos jornalistas, não gosto muito de me colocar em história nenhuma, né? A gente gosta de saber do outro, escrever do outro. Então, eu comecei a escrever o livro a partir de várias coberturas que eu tinha feito na Índia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sobre o uso de redes sociais e de dados pessoais dos eleitores para tentar manipular eleições. Então, o livro era isso. Aí, o que aconteceu? No meio do caminho, eu meio que virei alvo dessas campanhas de desinformação. Primeiro que, assim, sei lá, eu sempre fui, ainda que eu faça um pouco de TV, eu sempre fui uma repórter de texto, né? Impresso a gente não fala mais hoje, né? De texto. E a gente não é acostumada muito com uma exposição. Então, basicamente, para mim, foi um dos maiores sustos da minha vida. Eu simplesmente estava fazendo uma cobertura normal para mim, que era, beleza, ó, vamos fazer uma força-tarefa, eleição presidencial 2018, você tem experiência em cobrir uso de internet, etc., em eleições, então você cobre isso, e aí eu, no meio do caminho, fui descobrindo coisas, fiz uma matéria. E aí o meu mundo virou de ponta cabeça para sempre, porque pela primeira vez eu tinha virado um alvo, né? Assim, as pessoas tinha vídeo manipulado, editado meu na internet, tinha foto montagem, tinha fake news, e isso acho que para qualquer pessoa é horrível, mas para uma pessoa que não é acostumada a esse tipo de exposição, que no caso eu acho que é todo mundo que está aqui em qualquer lugar, é um susto, é um horror, né? Então, assim, para mim aquilo foi um choque. E a partir disso, eu comecei a perceber
uma das coisas que a gente sempre tenta é preservar, né, nossa família, preservar nossa vida pessoal. Hoje em dia é cada vez mais difícil, né, com redes sociais e com uma coisa de que tem gente que gosta mais, né, de se expor. Eu nunca fui muito essa pessoa. Só que cada vez mais aquilo estava atingindo, sempre mencionavam minha família, depois teve ameaças contra meu filho. Então, quando ele me perguntou isso, que na verdade foi antes das ameaças ficaram piores, para mim foi uma coisa assim, qualquer pessoa pode passar por isso, né? Qualquer pessoa, todo mundo já foi de alguma maneira exposto na internet, numa rede social, não é uma crítica normal, né? É um tipo de assassinato de reputação. E um medo enorme de todo mundo putz, imagina se meu filho, minha filha, sei lá, vê um negócio desse. Então, no momento em que meu filho chega para mim e falou aquilo, eu falei, gente, agora meu mundo acabou, né? O que ele está lendo? Porque junta essas duas coisas, né? A exposição das crianças à internet e mais esse ambiente tóxico que é o ambiente digital. Então, eu resolvi começar o livro por isso, porque eu achei que é uma coisa que todo mundo, espero que nem todo mundo, mas muitas pessoas vão passar por algo assim, algum tipo de exposição nas redes sociais, e muito medo da sua família também acabar envolvida nisso, né? Eu achei que era uma coisa muito comum para todo mundo, para as pessoas se identificarem com isso. Por isso que eu coloquei, e porque, como falam em inglês, né, aquele barco já tinha partido, né? Essa coisa da exposição, naquele momento era tão exposto e era tão meu nome, minha cara, minha família, que eu falei, bom, pelo menos eu conto a história direito. Pois é, e não, de fato causa um impacto absurdo, assim, logo de cara, e até você usa essa expressão no livro, né, que você foi vítima de um linchamento virtual. Então, você foi xingada, ameaçada, o seu rosto foi inserido em vídeos, em fotos, em memes, com informações falsas, ofensas incontáveis. É essa a síntese da chamada máquina do ódio? É isso que a gente pode chamar, né, de máquina do ódio, esses ataques sendo proferidos de modo sistemático, até com uso de robôs, postando mensagens automatizadas nas redes sociais, impedindo qualquer possibilidade de controle ou de defesa da sua reputação? Eu acho, Adriana, que essa máquina do ódio é como se fosse uma nova versão de uma censura. Isso pode ser instrumentalizado por atores políticos. A gente sabe que tem vários líderes populistas no mundo que usam de forma muito hábil, né, esse tipo de ferramenta de marketing, vamos dizer, entre aspas, digital. Porque, na prática, esses ataques orquestrados, né, que eles começam orquestrados, mas depois você tem uma adesão genuína de pessoas, né, inclusive porque acho que tem um efeito meio perversamente liberador, dessas pessoas que, putz, que legal, agora eu posso ser homofóbico, agora eu posso ser misógino, agora eu posso me juntar à turba que está xingando e que tem esse ressentimento. Esse tipo de ataque, isso funciona como uma censura, você acaba silenciando certas vozes, e que muito normalmente, assim, geralmente são grupos minorizados, de alguma maneira, né? Você vê que para mulheres, para negros, para integrantes da LGBTQIA+, é muito mais difícil, eles são alvos muito mais frequentes. Então, assim, eu penso, a gente vê isso, né? Quando a gente está falando muito de inteligência artificial, vamos pensar uma coisa, inteligência artificial, eles raspam, né, informações de vários sites da internet, inclusive de redes sociais, para alimentar modelos. Se você tem um ambiente que é tão tóxico contra grupos minorizados, você tem menos essas vozes na internet. E com isso, o que você vai ter saindo da inteligência artificial é um mundo onde tem menor participação dessas pessoas são alvo desses linchamentos virtuais. Então, assim, são muitas as implicações, né? O que isso muda na nossa visão de mundo, no ecossistema de informação, é uma coisa muito, muito grave, né? E é muito mais insidioso, porque que nem, sei lá, tem trocentos livros sobre novas maneiras de erosão da democracia, né? Como você não precisa ter um golpe clássico, a gente viu isso em vários países. E a censura também, né? Não é uma censura clássica, tipo que a gente lembra do Estadão, com censor ou publicação de receita, de bolo, etc.
você vê uma censura pelo barulho, uma censura pela intimidação, pelo ambiente tóxico virtual. E você se sentiu, então, assim, intimidada? Então, assim, a primeira reação é tipo, meu, que isso, né? De onde vem? Quem são essas pessoas? Tinha umas coisas que eu fazia um exercício, antes de eu começar assim, com o tempo eu comecei a fazer um exercício que era de detox, né? Eu não olhava nada, eu pedia, eu falei assim, olha aí pra mim, se tiver alguma coisa que eu preciso fazer BO, você me avisa. Porque teve algumas coisas, tipo, dado de banco, sabe? Era nesse nível, né? O que que eu preciso fazer de BO, né? Exato, porque senão, cada vez mais que você fica lendo, aquilo vai te envenenando, né? Te intoxicando. É, mas eu, antes de chegar nesse estágio, eu pegava assim, sei lá, quando vi uma mensagem, tem uma mensagem especial que eu lembro muito, que era uma mensagem no Facebook que o cara falava umas barbaridades de estupro, sabe uma coisa assim? Eu falei assim, meu, quem é essa pessoa? Aí eu fui lá, entrei no perfil do cara no Facebook. Eu era um tiozinho normal, acho que era do Mato Grosso, tava numa foto com uma camisa de time de futebol, com um filhinho, com um bichinho. Eu falava assim, gente, que loucura, né? Uma pessoa que ela é, no dia a dia dela, essa pessoa aí, normal, com a família dela, com o filho dela, ela acha que ela pode entrar na internet, uma pessoa X, e falar as coisas mais horrorosas, tipo, a pessoa merece ser estuprada. Então, para mim, me dava primeiro esse choque de tentar entender de onde vem isso, quem são essas pessoas, né? O que move. Aí chegou um momento que aquilo era tudo tão tóxico que eu já não olhava mais. Não, posso imaginar, porque eu confesso que foi bastante difícil ler o seu livro, mas é isso, porque a cada história, a cada página, e como você traz com bastante honestidade, né? Você resolve contar de fato essa história e tudo o que aconteceu, a gente se colocar no seu lugar é realmente minimamente perturbador, assim. E chama a atenção também quando você conta que já esteve em diferentes países em situação de conflito, realizando seu trabalho como jornalista, e que o fato de você ser uma mulher não representava uma ameaça ou uma fragilidade, digamos assim, e diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil. Então, é mais difícil para uma mulher do que para um homem atuar como jornalista aqui no nosso país, e é mais difícil para uma mulher ser jornalista aqui em comparação com outros ambientes, mesmo em regiões de conflito? Então, Adriana, voltando só um pouquinho no que você estava dizendo, essa coisa da opção de você de transcrever no livro, né, as coisas, as mensagens que eu recebia, as coisas, as imagens. Por que eu resolvi fazer isso? Desde que eu publiquei a primeira matéria em 2018, começaram esses ataques, eu adotei uma estratégia que eu sempre achei que funcionava muito bem, que é assim, fica quieta que passa. Então, tipo, eu não respondia, eu não dava entrevista, etc. Aí, continuei fazendo matéria, etc. Aí chegou em 2020, a primeira matéria foi em outubro de 2018. Chegou em 2020 e teve aquele episódio de uma fonte falar numa CPI como testemunha e mentir, dizendo ali, insinuando não, dizendo que eu teria oferecido sexo para conseguir informação. E aí começou aí foi a fase pior, né, do negócio, que tinha essas ameaças de estupro, esses xingamentos, essas coisas, meu filho, etc, etc. Montagem com a minha cara e coisa sexual. E aí tinha uma galera que começou a dizer assim, esse pessoal não tem senso de humor, não entende piada, não sei o quê. Eu falei, gente, se eu não escrever o que é, se eu não explicar para as pessoas, elas não, né, não é uma piada. Imagina se fosse a sua filha, sua mãe, sua tia, sua amiga, que tivessem fazendo uma montagem pornográfica com a cara dela e falando as coisas que estão falando. E foi a primeira vez que eu falei no assunto, que foi um texto que eu fiz, que saiu na Folha, que foi no Dia das Mulheres, justamente logo depois desse negócio que foi em 12 de fevereiro na CPMI, explicando, olha, não é uma piada isso é uma coisa horrorosa, tipo assim, não é engraçado. E uma coisa que me surpreendeu foi isso, assim, eu sempre acabei fazendo muitas coberturas em lugares que, por motivos culturais, são lugares mais fechados para as mulheres, né? Você tem uma separação muito clara entre homens e mulheres. As mulheres, às vezes, têm restrições de circulação, por exemplo, o Afeganistão, a Líbia, né? São locais, pela cultura conservadora, e as pessoas sempre têm uma imagem, assim, que muitas vezes é verdade, tem problemas de direitos das mulheres, e tem coisas que são culturais, né? Tem toda aquela discussão, as mulheres são obrigadas a usar o hijab, né? O véu. Na verdade, muitas delas
elas se sentem confortáveis usando hijab. Tem todo o nosso olhar ocidental meio que distorcendo o rolê, né? Mas aí, para mim, foi uma coisa tão bizarra, porque lá nesses lugares, tudo bem, eu como qualquer jornalista, assim, você tem vamos dizer, uma restrição de movimentação, né? Às vezes você vai precisar de um tradutor homem, você não vai conseguir andar tão livremente. Mas essa coisa misógina, né, de você ser alvo e os ataques serem baseados na condição de você ser uma mulher, foi a primeira vez que eu senti isso, né, uma primeira vez. E eu sei que isso, assim, comparado com outros países, eu sei, por exemplo, a Índia é outro lugar que é um inferno em relação a isso. Eu tenho várias colegas indianas que eu até conhecia antes, depois tinha essa colega que a gente fez uma cobertura juntas sobre uns conflitos entre muçulmanos e hindus num estado lá do norte da Índia, e depois eu a reencontrei e ela fazia investigações sobre extremismo hindu, e ela virou um alvo desse pessoal ligado ao BJP, que é o partido ali que está no poder. E eles mandavam coisas para ela, tipo fotos de pelos pubianos. Assim, era um nível de... Além de coisas, assim, de ameaças que você tem pela sua segurança, né, de falar assim, olha, seu endereço é tal, tinha essa coisa. Na Índia também é um lugar, e nas Filipinas também. A Maria Ressa, que é a Prêmio Nobel da Paz, ela falava muito disso, né? Você tem... É um tipo de ataque, é um tipo de... que tenta te desvalorizar como profissional por você ser uma mulher. Se você é uma mulher, você tá onde você tá só porque você ofereceu sexo para alguém, você fez sexo com alguém, você é bonita, ou você vai fazer o ataque por outro lado e falar, não, ela é feia, ela é velha, ela é gorda, né? Não é uma coisa assim, tipo, amiga, sua matéria é uma porcaria. Isso aí, né, do fogo. Super, aliás, né, leitor, ouvinte, nosso patrão. Se tiver ruim, reclama, a gente vai tentar melhorar, se tiver errado, vamos corrigir. Mas não é isso, né? É uma coisa muito diferente. Então, assim, é uma situação de você ser um alvo. Nesse lugar de conflito, os alvos são civis, né? As pessoas que moram lá. Que é uma coisa. E o jornalista está ali numa situação meio privilegiada, de que eu optei por ir cobrir e eu tenho uma casa para voltar. Agora, você está no seu país, que é um país democrático, cobrindo uma eleição, cobrindo política, e de repente você vira alvo pelo fato de ser mulher. Para mim foi uma coisa muito, muito louca, assim, de pensar. Você acabou até precisando ser acompanhada por seguranças, né? É que eles começaram a mandar para grupos de WhatsApp, e-mail, a agenda de eventos que eu ia fazer. Então, assim, sabe a jornalista comunista? Ela vai estar não sei aonde moderando tal evento. Vão lá confrontar ela. Cara, eu não sabia, assim, eu nunca achei que estou correndo perigo, mas eu não sabia se eu ia estar em algum lugar e eu jogar uma garrafa d'água na minha cabeça, né? Uhum. Era uma coisa assim. E o jornal achou por bem, assim, como eu ando muito sozinha, faço muita pauta, etc. Eu disse, né, melhor ter alguém. Vai saber, né? As pessoas estão sabendo. Eu fiquei muito tempo sem sair de casa, por exemplo. Eu não fiz nenhum evento. Eu não podia fazer nenhum evento, porque é isso. Eu tinha medo de pegar um maluco que, né, as pessoas... Esse limite entre mundo online, mundo real, realidade e fake news é muito tênue, né? Eu vi, para mim, o caso mais é da vizinha aqui do prédio, aqui do lado, que gritava pela janela, me gritava, falava comunista, sei lá o quê. As pessoas perdem essa noção, né, da divisão realidade fake news. Mas você sente que o pior já passou, assim, o cenário mais difícil já foi? No meu caso pessoal, sim, o pior passou, graças a Deus. Eu precisei tomar ações jurídicas para isso, né, entrar para um processo, que era uma coisa que também nunca tinha processado ninguém na minha vida, nunca tinha sido processada, então acho que sim, mas assim, no sentido de o mundo, o país, isso chegou para ficar. Esse tipo de arma, né, de tentativa de manipular a realidade, de manipular a opinião pública, o eleitorado, é um negócio que a gente precisa entender que, infelizmente, é a nova realidade. A gente precisa, inclusive como jornalista, nosso trabalho está cada vez, ele é mais importante ainda que a gente faça um trabalho muito checado, muito bem apurado, porque tudo que esses atores, né, que se aproveitam de desinformação, tudo que eles querem é que o jornalista cometa erros, né? Então, assim, eu acho que isso é um negócio que veio para ficar. Não acho que o pior já passou. Acho que ele vai voltar. Vamos ver agora, eleição municipal, vai ser um show de horror. Eleição de 2022 foi um show de horror, né? A gente viu esse novo foco de
de desinformação, de manipulação da realidade, que é falar que o sistema eleitoral é fraudado. Isso também é um treco que veio para ficar. Então, infelizmente, acho que não passou, não. Então vamos falar um pouquinho sobre fake news, que a gente, né, um termo aí que se popularizou até nos últimos anos. O professor Eugênio Butti até defende que a melhor tradução para esse termo é o de notícias fraudulentas, para caracterizar a intencionalidade presente em quem cria, em quem compartilha esse tipo de informação. No seu livro você diz que a internet criou um paradoxo, pois se ao mesmo tempo democratizou o acesso à informação, também dificultou os caminhos para desmascarar mentiras. A gente vive um caminho sem voltas, né? Você estava dizendo ainda agora, né, que você acha que é uma realidade que vem para ficar. E como que a gente combate, então, essas fake news, né? Primeiro, Eugênio Butti no céu, quer dizer, na terra, Deus no céu, ele é maravilhoso. E essa coisa, eu acho muito boa essa definição dele de notícias fraudulentas. Primeiro que, assim, em inglês, você tem duas palavras. Você tem misinformation e disinformation. Misinformation é o erro não necessariamente doloso, né? Pode ser uma notícia errada. E o disinformation é que teve uma intenção, né? Ela foi fraudulenta. E mesmo assim, as pessoas tendem a... que a gente acaba usando porque é mais fácil. Mas o termo fake news, ele foi muito sequestrado, por exemplo, pelo Donald Trump, né? Ele passou a chamar de fake news qualquer coisa que vai contra o que ele, né, alguma coisa que é notícia negativa contra ele é fake news. E a coisa da inteligência artificial agora acrescenta mais algumas camadas a isso. Estava vendo essa coisa dos deepfakes, né? Eles já estão usando, além de estarem usando deepfakes, estão usando o fake deepfake, né? Então, por exemplo, o Trump fizeram uma propaganda negativa sobre ele, que passou numa TV nos Estados Unidos, a Fox News, e aí ele falou assim, não, isso aí foi feito com inteligência artificial, isso é um deepfake. E não era. De áudio também, vão fazer a mesma coisa, né? Vão flagrar um cara, sei lá, no ato de corrupção. Ah, não, isso aí é deepfake, não era eu. Então ainda tem mais essa camada, né? Ainda que você confunde mais. Então, acho que como é que se combate fake news? Por muito tempo se disse a educação midiática. Olha, vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica. Sim, é óbvio, é super importante você saber diferenciar, você checar a fonte da informação, é mega importante, você entender o que é opinião e o que é informação, mas é longe de ser suficiente. Primeiro porque, em muitos casos, a pessoa não é ignorante, a pessoa sabe exatamente que a fonte daquela informação não é de confiança, mas aquilo corrobora as visões dela e ela vai compartilhar, né? Não é uma coisa de falta de alfabetização midiática, né? É uma coisa... E segundo, que não é suficiente, que se não tiver regulação, se você não tiver uma regulação de internet que, de alguma maneira, torne as plataformas de internet, as Big Tech, responsáveis por exemplo, tentativas de golpe de Estado, né? Se elas deixarem proliferar nas redes conteúdo incitando a violência, coisa que supostamente elas dizem que elas não deixam, que é contra as regras, eles não vão ter um incentivo para agir, porque esse tipo de conteúdo engaja muito, né? As pessoas, nossa, isso aí gera horas e horas de engajamento, que por sua vez é dinheiro de venda de anúncio para os caras. Então, nesse sentido, eu acho que educação midiática não é suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente, é preciso ter regulação. E no caso do jornalismo, eu acho que é uma questão de vida ou morte. A gente já está numa fase assim, tipo, né, notícia, tudo bem, tem, assim, nosso país, né, tem cada absurdo que tem um monte de notícia que engaja, né, que você fala, não é possível isso que está acontecendo, é uma notícia verdadeira. Mas, no geral, de forma geral, a desinformação, por que ela viraliza, por que ela é tão eficiente? Porque ela suscita essas emoções fortes que, por sua vez, geram engajamento, então elas são privilegiadas nos algoritmos das redes sociais. Como hoje em dia você tem esse consumo passivo de informação, ele é muito maior do que você ir numa banca de jornal e comprar, ou você entrar direto no site do seu jornal, do seu site de notícias, você fica muito à mercê de fazer um conteúdo que engaja. Então, o nosso desafio é, por um lado, você conseguir empacotar a informação de qualidade, checada, apurada, que inclusive é uma checagem e um desmentido de informações falsas, empacotar ela de um jeito
que ela consiga engajar mais o leitor, né? A gente tem visto até, tem essa última pesquisa da Reuters, que é o Digital News Report, acho que chama, diz sobre essa coisa de evitar notícias, né? News avoidance, como as pessoas estão ficando meio exaustas com essa quantidade enorme de notícias, de informações. E isso para a gente é um pânico, né? Assim, você pega num momento que você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Às vezes é verdade, mas o cara está dizendo que é deepfake. E por outro lado, as pessoas estão exaustas e não querem mais consumir notícias. É um momento muito difícil. Então, por isso, eu acho que esse desafio para a gente é muito grande de conciliar, manter essa qualidade e exatidão e rigor com as notícias, mas de alguma maneira fazer essas notícias chegarem nas pessoas. A gente não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo viralizar notícia ou informação de qualidade. As próprias redes sociais, por onde muitas pessoas escolhem passivamente, né, serem informadas, passaram aí pelos últimos anos por um processo de mudança mesmo, em que as notícias, né, de veículos acabaram sendo saindo de cena para entrar outras informações, enfim, circulando outras informações aí de pessoas comuns, e muitas vezes é isso, as fake news tomando esse espaço, né? As pessoas, no livro você menciona, né? As pessoas se informam pelo WhatsApp, né? Quer dizer, é cômodo, e eu acho, conforme você falava, me lembrei de um conceito que alguns poucos anos atrás a gente ouvia falar muito, que agora é um termo que a gente não ouve tanto, mas o tal da pós-verdade, né, que é a gente escolher aquilo que nos convém acreditar ser real e classificar o restante de fake news. Eu acho que também entra um pouco nesse cenário, né, que ajuda a tumultuar um pouco mais também, né? Sim, muito. E desde o livro ainda teve mais uma movimentação. Você teve essa movimentação de que as notícias tinham menos destaque, né, nas redes sociais, e se privilegiaram, por exemplo, informações de conhecidos. Agora você teve essa tiktokização dos algoritmos, que o algoritmo do TikTok é uma coisa que ele não fica mostrando, sei lá, a última novidade da sua tia ou a matéria compartilhada pela sua prima ou seu amigo. É uma coisa de influenciadores, coisas aleatórias que o algoritmo, pelos padrões, diz que vai engajar. Então, o Instagram está cada vez mais assim, Facebook, todas as redes estão assim. E isso não passa por notícia, né? É uma coisa que, inclusive, eles estão querendo cada vez menos ter notícia, porque tem uma queda de braço com os veículos de mídia para serem pagos, né, pelo uso do conteúdo. Então, para eles, assim, notícia não engaja tanto, vamos fazer a tiktokização, né, com essa coisa de influenciadores, e usar cada vez menos notícia. Então, mais difícil ainda chegar até as pessoas, sendo que muita gente se informa pelas redes sociais. No caso do WhatsApp, no Brasil, assim, aliás, eu fiz uma entrevista com o CEO do WhatsApp outro dia, e ele falou umas coisas bem impressionantes. O Brasil não é o maior mercado do WhatsApp, acho que o primeiro é a Índia, o segundo é a Indonésia, se não me engano, o Brasil é o terceiro, mas é onde mais se mandam mensagens de áudio, por exemplo, e onde tem mais grupos. Então, assim, é onde se usa mais intensamente o WhatsApp. E a gente sabe que, porque as pessoas, muitas pessoas mais pobres têm pacotes de dados limitados, né? E às vezes tem o chamado zero rating para você, que você pode usar nas redes sociais, no WhatsApp, então você só usa o WhatsApp. E dois, que raramente a pessoa vai receber um negócio pelo WhatsApp e vai sair de lá e entrar na internet para checar. Tem a menor chance disso acontecer, né? Então acaba sendo. Fica aquilo como uma verdade. Sim. Bom, a própria Folha de São Paulo, né, fez recentemente, quando celebrou 100 anos, uma campanha para falar sobre democracia, né, e era uma campanha de defesa do jornalismo profissional como uma ferramenta em prol da democracia. Por quais meios você entende que o jornalismo pode contribuir, então, para uma vida em sociedade, para a própria democracia como um princípio básico, enfim, qual é essa ligação, né? Acho que vamos falar sobre isso. Eu acho que a ligação direta a função do jornalismo é empoderar o cidadão para que ele possa tomar decisões informadas. Então, é você investigar e mostrar aspectos da realidade para que as pessoas usem essa informação para tomarem suas próprias decisões, principalmente decisões eleitorais, né?
de quem vão ser os políticos que vão determinar o futuro delas. Ninguém consegue tomar uma decisão consciente se você não tiver todas as informações, né? A simetria de informação é um problema gigantesco. Então, as pessoas não vão se informar por blog. Não tem um blog, quer dizer, deve ter algum, mas assim, que está lá puxando o orçamento do governo para ver se tem desvio, ou que está pesquisando, sei lá, obras da seca, ou milhões de coisas que, assim, isso quem vai fazer é o jornalismo profissional. Não é opinião, não é comentário, não é blog, e muito menos esses sites que fazem isso, né? Pegam notícias e distorcem ali. Então, acho que você precisa muito do jornalismo profissional, o jornalista tem essa função cívica de empoderar os cidadãos para que eles possam exercer a sua cidadania, eles possam escolher de posse de uma informação de qualidade. E você sente de fato que as fake news, essa deepfake, agora com, né, o aprimoramento até da inteligência artificial, enfim, que a própria democracia está sendo ameaçada? A gente vai ter, você lembrava aí, né, a gente vai ter eleições agora no segundo semestre, de fato é uma ameaça real? Uma ameaça absolutamente real. A gente viu isso 6 de janeiro de 2021, invasão ao Capitólio, a gente viu isso em 8 de janeiro de 2023, ataques a Brasília. Isso tudo foram movimentos calcados em informações falsas sobre sistemas eleitorais dos Estados Unidos e aqui, que aí galvanizaram as pessoas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, e aí você tem uma multidão querendo derrubar um governo. E as redes sociais ajudam a você galvanizar as pessoas. Não são as culpadas, óbvio que não. Sim. Mas sem elas você não teria esse volume de gente e essa força em movimentos antidemocráticos. Agora, eu queria lembrar de um outro case recente, né, da mídia, que foi o que aconteceu na pandemia. Então, a gente viu veículos brasileiros concorrentes, digamos assim, né? Então, a Folha, Estadão, Globo, Extra, G1, UOL, que se uniram esforços e criaram o chamado consórcio de veículos de imprensa para apurar e noticiar diariamente os boletins da Covid-19 a partir dos dados recebidos pelas secretarias da saúde, já que a gente tinha naquele momento aí uma dificuldade de acesso do Ministério da Saúde, que deveria, enfim, oficialmente, né, trazer essas informações. Como é que você avalia essa iniciativa? Se você acha que é um bom exemplo, assim, de uma demonstração da relevância desse jornalismo profissional para a vida em sociedade? Cara, eu acho que foi uma coisa excelente. Eu me lembro o começo da pandemia, vamos dizer que começou em março de 2020. Em abril de 2020 eu fiz uma primeira cobertura na UTI do Emílio Ribas. A gente passou uns dias lá, eu e o Eduardo Donizelli. A gente viu as pessoas morrendo, né? Aquela coisa. E eu me lembro uma cena muito chocante. Tinha uma mãe de um jovem que estava entubado lá dentro. Ela chamava Dona Austrália. E a gente estava conversando, ela estava ali esperando para a hora que ela ia poder ver ele, e a gente ouvia lá da Avenida Rebouças, a manifestação contra distanciamento social, contra todas essas coisas de fechamento das coisas, do pessoal, os negacionistas da Covid, e ela com o filho entubado. E isso era o que o governo da época estava tentando fazer, que era manipular a realidade. Eles tinham criado o tal do placar da vida, que eles divulgavam apenas os sobreviventes da Covid, né? Mesmo no site do Ministério da Saúde, era mais difícil você encontrar o número de mortos. E para completar, além do que eles estavam fazendo isso, o então ministro da Saúde, acho que já era o Pazuello, ele propôs ali uma mudança na contabilização, nas estatísticas, que basicamente já estavam atrasando as estatísticas, assim, a gente não conseguia pegar os dados no final do dia, eles não consolidavam, estavam fazendo tudo possível para complicar, para deixar menos transparente. Então, foi um momento em que os veículos de imprensa falaram assim, gente, ou a gente se une e vai direto na fonte primária de informação, ou a gente está sujeito a uma manipulação da verdade. E, então, acho que foi uma coisa muito importante, né? Eu acho que os veículos de imprensa não costumam colaborar, costumam concorrer. Também é bom, de uma certa maneira, né? Para você ficar esperto e ir atrás da notícia exclusiva. Mas, por outro lado, por exemplo, isso foi muito importante, essa colaboração entre os veículos,
que garantiu que a gente soubesse exatamente quantas pessoas estavam morrendo de Covid, senão a gente não saberia, só isso. Sim, os jornais chegaram a publicar até uma mesma capa, né? Se eu bem me lembro. Sim, teve, que não era um anúncio, né, era uma É uma campanha, né? campanha, isso, É, é. teve. Eu acho que os jornais, por exemplo, nos Estados Unidos também, o Washington Post adotou o slogan "Democracia morre na escuridão", né? Aqui os jornais também se uniram nessa defesa da democracia, combate à pandemia e combate à ignorância, né? Combate à campanha contra vacinas, contra distanciamento. Eu acho que em raros momentos, como na campanha das diretas já, você tem uma movimentação de veículos que justifica, né, essa concertação por um fim muito importante para a sociedade. Agora, mesmo que se reconheça, né, a importância desse jornalismo em seu papel mediador, mobilizador, fiscalizador, a gente tem testemunhado uma queda no número de vendas, né, das publicações jornalísticas, como um fenômeno mundial até. Os analistas desse mercado apontam que uma crise, né, no chamado modelo de negócios, com a perda substancial de anunciantes, o que coloca em risco a sobrevivência dos próprios veículos. No Brasil, há alguns estudos sobre os tais chamados desertos de notícias, que são os locais desprovidos de qualquer veículo de imprensa. Como você enxerga assim, o futuro do jornalismo? Eu acho que isso é uma coisa muito simbólica, emblemática, essas cidades médias, pequenas, que ficam sem jornal, nos Estados Unidos também. De repente você não tem, era o repórter local que ia lá na Câmara dos Vereadores para ver o que estavam votando, para ver o texto, para ver qual era a negociação. Então, assim, esse tipo de jornalismo, um jornal grande, uma TV, você não vai ter esse fiscalizador, né? Então, para a democracia, é uma perda trágica. Eu acho que a gente passou por uma evolução de modelos de negócios que, de fato, os jornais, pelo menos os jornais, ainda não acharam, né, um modelo de negócios lucrativo, né? A gente lembra, quando era impresso, você ganhava dinheiro o quê? Com anúncios, com classificados, com assinaturas. Aí você migrou para a internet, basicamente, os anúncios, você ganha só uma fração, eles são muito mais baratos e grande parte dessa receita fica com o Google, do Google Ads e outros provedores de anúncios. Então, só com esses anúncios não dá para se financiar. Grande parte, assim, normalmente, as pessoas que ainda usam um jornal impresso são pessoas mais velhas, todo mundo está migrando para a versão online. Então, só que só os anúncios não sustentam. Então, você precisa... tem as assinaturas também. As assinaturas ajudam, as pessoas estão mais dispostas a pagar por assinatura, mas a não ser Financial Times, New York Times, ninguém tem zilhões de assinaturas que seria suficiente para custear a operação. Então, qual é o modelo de negócio? Você vai ter uma filantropia que vai custear, vai entender, olha, é importante com um fim cívico que você tenha veículos de mídia fazendo esse papel de fiscalizador, você vai ter os leitores pagando para sustentar o seu jornal, além da assinatura, seu jornal, você vai fazer também eventos, assim, tem essa busca por um modelo, porque é isso, no momento em que o mundo precisa tanto de informação de qualidade, os veículos de notícia ainda não chegaram a um modelo de negócios sustentável, a não ser alguns poucos grandes, né, de língua universal, vamos dizer. Então, é um momento muito importante, um divisor de águas. Desafiador para nós, né? Para nós. Agora, Patrícia, bom, a gente está caminhando já para a conclusão desse bate-papo. Ainda está em tempo se alguém quiser fazer uma pergunta aqui pelo chat, mas eu queria inverter, então, essa cronologia e encerrar esse papo acionando a sua memória para o início da sua carreira. Então, eu queria entender o que a levou lá atrás, a escolha do jornalismo como profissão, e se você concorda com a afirmação do colombiano Gabriel Garcia Marques de que o jornalismo é o melhor ofício do mundo. E quando você olha assim, para essa sua trajetória profissional, você ainda percebe essas motivações que fizeram você lá atrás a seguir esse caminho? Sim, eu concordo 100%. Ser repórter é o melhor emprego do mundo. Não tem nada mais legal que isso. O problema é garantir que você vai ter emprego e salário. Mas, assim, tirando esses dois detalhes, detalhe boletos, todo o resto é maravilhoso. É um privilégio, né? Você poder entrar em contato com tantas realidades, ouvir de tantas pessoas
fascinantes, ou de repente descobrir alguma coisa que pode, de alguma maneira, ainda que pequena, mudar alguma coisa, não sei, eu não, sei lá, se eu tivesse que fazer outra coisa, não sei não, viu? Tô aí pensando qual é o plano B da vida. Eu adoro esse emprego. Eu comecei, eu fui ser jornalista muito por inspiração do meu pai é jornalista, eu era continuo sendo super fã dele, foi fotojornalista, foi diretor de revista, só que a princípio ele trabalhava muito, nunca estava em casa, etc. Eu falei assim, não quero essa vida dura, não sei o quê, aí fui lá e prestei direito, aí eu fiz direito 6 meses, queria me matar. Hoje em dia eu penso, eu deveria ter continuado, porque acho que é um curso incrível, né? Aí eu falei, gente, eu realmente quero fazer isso, é ser jornalista, e aí eu entrei na USP, e logo no comecinho eu arrumei um estágio no Jornal da Tarde, que existia na época, e que era cobrindo saúde, polícia, então era tudo, era buraco de rua, era rebelião na FEBEM, a Fundação Casa, era fazer muita coisa de hospital. E é assim, você sai de uma bolha e entra na vida real. Você vai conhecer a cidade, você vai conhecer as pessoas, você sai do seu mundinho privilegiado para ver quão mal distribuída a renda é no mundo. Eu falo que ser jornalista é talvez a única profissão em que a gente tem um crachá que a gente pode perguntar para as pessoas, assim, me conta o que você está fazendo, né? Então é quase assumir o nosso lado curioso e ter oportunidade profissional de realizar, né? De sanar essa curiosidade. Delírio autorizado. Isso. Autorizado. Patrícia, tem uma pergunta que chegou aqui pelo chat, eu vou ler junto com você aqui. Um dossiê do Conselho da Europa de 2017 abordava o fenômeno da desordem informacional, na qual se incluem as fake news associadas ao discurso de ódio e no medo. Entre outras coisas, o dossiê mostrava que na economia de atenção é insuficiente confrontar o falseamento da informação com fatos verídicos, que seria necessário criar respostas emocionais a partir dos mesmos fundamentos da desordem informacional. Por exemplo, usar dos recursos linguísticos da ficção com mensagens de forte apelo visual que desconstruam a estrutural mental subjacente a essas colaborações. Como você analisa esses apontamentos? Daí, eu estou lembrando, vou até fazer foi a Rose que mandou, obrigada, Rose. Lembrando que recentemente o Ombudsman da Folha deu um puxão de orelha, assim, todos nós, jornalistas da Folha ou não, falando sobre a questão do jornalismo e o entretenimento. Então, ele chamava atenção, falou assim, olha, não podemos nos esquecer, jornalismo não é entretenimento, né? Porque muitas vezes a gente, na busca, justamente seguindo até essa lógica que você comentou mais cedo, né? Essa lógica de busca do clique, da atenção desse leitor, desse público, né? A gente acaba usufruindo aí de uma linguagem que não necessariamente é o jornalismo, e o jornalismo ele está aí para cutucar, né? Enfim, queria que você comentasse então um pouquinho sobre isso. Rose, excelente pergunta. Eu acho que o diagnóstico é perfeito, né? Existe uma quantidade limitada de atenção e um monte de coisa competindo pela atenção de cada um. Obviamente, algumas coisas são mais sexy, né? Engajam mais. Mas eu acho um risco gigantesco, por exemplo, isso aqui, ó, recursos linguísticos da ficção. Eu acho que, assim, jornalismo é jornalismo, né? Que nem as pessoas falam, você tem que fazer... Não, jornalismo é jornalismo, ativismo é ativismo, são coisas diferentes. Eu entrevistei agora, recentemente, numa matéria que estou escrevendo, um jornalista da Associated Press, que dirigiu um documentário que é maravilhoso, uma porrada, que chama 20 Dias em Mariupol, que é de um cerco a uma cidade da Ucrânia. E eu vi uma entrevista que ele deu, que alguém perguntou assim, como é que você se vê como combatendo a desinformação russa, propaganda? Assim, eu não estou combatendo nada. Eu sou jornalista, eu simplesmente faço o meu trabalho, faço a informação. Tudo bem, aí você tem um problema de como fazer isso viralizar e chegar nas pessoas. Eu acho que essa discussão é válida. Agora, uma discussão de você borrar o limite entre entretenimento, jornalismo, entre ficção, não é por aí. Esse é o caminho para acabar de matar o jornalismo. Certamente não é por aí. Você tem que fazer coisas de que você, obviamente, vai se adaptar a um novo ecossistema de informação para conseguir melhor, por exemplo, o SEO, melhor colocação, melhor, né, mais fotos, mais galerias, mais vídeos. Isso tudo é informação, é jornalismo, né? Agora, não você tentar uma linguagem mais ativista ou mais de entretenimento, isso acaba de matar o negócio. Acho que, sei lá, desculpa, acho que foi meio
Como é que chama? Visceral, mas é que eu fico louca. Eu fui num evento outro dia que a pessoa essa coisa, a gente precisa transitar mais entre a ficção. Eu falei, mano, não! Transitar com ficção nenhuma, tá louco? Acho que a gente não tem nem talento para isso, né, Patrícia? Não fazer isso, né? Não sabemos fazer isso. Outra pergunta, né? Tem uma outra pergunta do Dani Abensura aqui no chat, que é: Patrícia, boa tarde. Tem uma pergunta sobre um aspecto da prática jornalística. Imagino que cultivar fontes, estabelecer e manter esses contatos, às vezes por anos, seja algo essencial à profissão. Como você enxerga isso? Penso, por exemplo, naqueles grandes furos jornalísticos que são justamente resultado de relações duradouras estabelecidas por jornalistas com figuras políticas, governamentais. Enfim, comenta um pouquinho, então, essa relação do jornalista com as fontes. Eu acho que as fontes são essenciais e muito importantes. Eu cultivo muitas fontes, eu trabalho, sei lá, faz mais de 30 anos, acho, então, assim, tem pessoas que, sei lá, quando eu comecei, por exemplo, diplomatas, né, eu faço muito política externa, o cara era início de carreira, agora o cara é embaixador, tá não sei aonde. Então, assim, obviamente você vai conhecendo e as pessoas, você desenvolve uma relação de confiança, tipo, se a pessoa está te passando uma informação que ela não quer ser exposta, obviamente você tem que checar a informação, não é só publicar em off. Mas você garantir, você ter essa relação de confiança. Isso não quer dizer fontismo. Fontismo é uma coisa que você não, algumas pessoas acabam escorregando, que é você não querer desagradar a fonte, afinal é uma fonte, te dá informações. Então, assim, a gente precisa navegar isso de uma maneira muito cuidadosa. De sim, você ter essa confiança dessas fontes, que você vai respeitar o sigilo da fonte e que você vai ser fiel ao que a fonte te falar e não expor a fonte. Por outro lado, você não tem nenhuma obrigação, se você tiver uma reportagem ou alguma coisa que vá contra a fonte, ou se você achar que uma coisa que a fonte te passou não vale matéria, você não vai dar matéria. Então, um negócio que corta para os dois lados. É essencial, acho que ter fonte, né, saber com quem falar. Você vai cobrir um evento oficial. O evento oficial em si, normalmente é um porre. Você tem que descobrir o que aconteceu nos bastidores, você tem que saber o que estava dentro daquela reunião, o que falaram, o que realmente importa. Qual foi a briga que teve para assinar aquele documento? Quais são os interesses para botar a lei? Aquela lei, por que essa lei tem assim? Quem que botou esse artigo nessa lei aqui? Qual é o interesse dessa pessoa? Para isso você precisa de fonte. Isso aí você não faz na internet ou mandando mensagem pelo Instagram, né? Tem uma coisa de gente que fala assim, não, mas eu tentei entrevistar o cara, eu mandei um direct no Instagram, o cara não respondeu. Mas tu fala, amigo, muito mais, vamos conversar de novo, né? Não é, então acho que é super importante, mas tem que ter esse cuidado de você não ficar refém de fonte também, que é um perigo aí que rola. Patrícia, bom, a gente está, então, encerrando esse papo delicioso. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Recebemos a jornalista Patrícia Campos Melo, a quem eu agradeço, então, pela presença. E nos encontramos no próximo episódio da série Encontros. Até lá! Muito obrigada, adorei, foi o máximo. Sou super fã do Sesc, de vocês, e obrigada pelo convite. Fiquei super honrada.